Vocês acreditam que eu me separei do meu marido porque ele não queria lavar uma louça? Fica aqui a história nova. Bom, na verdade, o início foi a louça, mas a gente se separou por todos os acontecimentos que vieram depois disso. Eu e meu marido, a gente estava juntos há mais ou menos uns 3 anos, era bem pouquinho, e aí nós ainda não tínhamos filhos. Ele veio, assim, de uma família muito machista. Tanto a mãe dele quanto o pai eram tipo assim, porque serviço de mulher é esse, serviço de homem é esse. Então ele tinha esse mesmo pensamento que os pais passaram pra ele. Já eu não, eu tinha outro pensamento de tipo assim, cara, se eu tô muito atolada dentro de casa, se eu tô muito cansada, se eu tô com muito serviço, eu vou pedir ajuda. E ele, dentro da minha casa, ele tem que fazer alguma coisa, afinal ele não é uma visita, ele mora naquela casa, então ele também tem o dever de zelar pela casa, de manter ela organizada e tudo isso. Enfim, a gente brigava de vez em quando por causa dessas situações, porque eu falava pra ele fazer alguma coisa e ele, tipo, enrolava e acabava não fazendo. Eu sabia que uma hora ou outra isso aí ia dar um problema, mas assim, a gente fica, tipo, na esperança de que vai mudar, sabe? Que a gente pensa, não, tudo bem, dá pra me fazer, não vou brigar por causa disso. Não, mas é besteira e tal. A gente vai empurrando com a barriga, achando que uma hora vai dar tudo certo, que ele vai mudar, que vai resolver. E quando a gente vê, a bomba explode. Enfim, quando a gente tava com esses 3 anos de casado, tanto ele quanto eu, a gente trabalhava, tínhamos os nossos empregos e tudo, e nós dividíamos as contas da casa, como todo casal que trabalha, né, divide tudo normal. Um dia, eu cheguei em casa, era por volta de 9 horas da noite, ele tinha chego mais cedo, ele tinha chego 6 horas. E aí, tipo assim, gente, a louça tava até o talo, a pia, na verdade, tava até o talo de louça. Juro, meu Deus, quando eu vi aquilo, chega a me deu uma tristeza no coração, porque eu penso assim, cara, eu ainda vou fazer a janta. Se ele acabou de chegar em casa, ele acabou não, né? Se ele chegou primeiro, o que custava pelo menos ele ter dado um jeitinho ali na louça, porque eu ainda ia fazer a janta, 9 horas da noite eu ainda ia cozinhar. E aí, enfim, fui pra cozinha e tal, eu comecei a preparar a comida, mas gente, a louça não tinha onde botar mais nada. E aí eu chamei ele e falei assim, será que você pode lavar a louça pra mim enquanto eu preparo o jantar? E aí ele virou pra mim e falou que não, que lavar a louça era coisa de mulher, que coisa de homem era outros serviços. Gente, quando ele falou isso, eu respirei fundo, não falei nada, fiquei calada, fiquei quieta, apenas virei pra ele e falei assim, tudo bem, beleza. Fiquei lá, lavando a louça, preparando o jantar, tudo, perfeito. Quando foi uns 3 dias depois, que era a época de pagamento, tanto minha quanto dele, eu simplesmente cheguei, ele estava sentado na mesa, eu cheguei e botei todas as contas que eu costumava pagar. Larguei lá em cima da mesa pra ele. E adivinha só? Ele me olhou perguntando o que era aquilo. E aí eu falei pra ele, então, meu filho, isso aqui, ó, é a conta pra você pagar. Você não disse que louça era serviço de mulher? Pois bem, o serviço do homem é sustentar a casa. Então tá aqui as continhas que eu costumava pagar. E assim a gente vai se acertar. Ele não tava acreditando que eu tinha feito aquilo, sabe? Na verdade, ele pensava que eu tava brincando. Aí ele olhou pra mim e falou assim, como assim? Eu falei, pois então, no outro dia quando eu te pedi pra lavar a louça, você não falou que era serviço de mulher? Se eu te peço pra varrer uma casa, você fala que é serviço de mulher. Se eu te peço pra cozinhar uma comida, você fala que é serviço de mulher. Então, até onde eu tô sabendo, né? Se a gente for olhar por essa regra, é serviço da mulher ficar em casa e cuidar da casa, e é serviço do homem sustentar ela, botar a comida, pagar a conta, então tá aqui. Pode pagar as continhas. E botei lá todas as contas que era da minha parte que eu pagava. Aí pronto, nessa hora o machismo não existe mais. Nessa hora ele virou assim, o Deus era lá dentro de casa e a gente começou a brigar. Não, porque não existe isso, porque tal, porque tu tem que pagar, porque eu não dou conta de pagar tudo sozinha e tal. Eu falei, mas eu também não dou conta de limpar a casa toda sozinha, de fazer comida toda sozinha. É pesado pra mim também. E, enfim, a gente começou a brigar, né? E eu deixei lá, falei que eu não ia pagar e eu realmente não paguei. Ele se virou e pagou tudo. Eu não mexi no meu dinheiro, eu deixei guardado, enfim, caso desse algum problema, né? Energia, alguma coisa assim, então eu deixei guardado. Mas eu deixei lá e ele pagou tudo. E aí, quando foi nas outras vezes, né? A gente continuou fazendo as coisas, eu não pedia mais ajuda dele pra nada, eu fazia tudo dentro de casa, chegava em casa tarde, morta de cansada, mas fazia tudo. E não pedia mais ajuda dele. Quando foi no outro mês, eu fiz a mesma coisa. E novamente foi uma briga. E a partir daí, gente, foi uma briga atrás de briga. Por quê? Pra eu limpar a casa e fazer comida, era tudo certo. Agora, pra ele sustentar e pagar a casa, não, tava errado. Não existia mais machismo nessa hora. Pra vocês verem como é a hipocrisia, né? A gente só gosta de uma coisa, só usa uma frase quando é conveniente. Quando não é, Deus o livre. E aí, gente, foi tendo uma briga. Uma briga atrás da outra, uma briga atrás da outra, uma briga atrás da outra. Porque ele queria dinheiro e eu não dava.
E aí eu fazia tudo dentro de casa. E aí a gente foi brigando, foi brigando, foi brigando. E é óbvio, com isso nosso relacionamento acabou desgastando e a gente passou a se ver mais como inimigos do que como amigos dentro de casa. Então com isso a gente acabou se divorciando. Mas sério, eu já sabia que por mais que não fosse isso, uma hora eu ia cansar, sabe? Uma hora eu ia cansar de pedir pra lavar uma louça e não fazer, de pedir pra limpar uma casa e não fazer, de me ajudar, sabe? Então se não tivesse sido por exatamente esse motivo, a questão do dinheiro, uma hora eu ia cansar. Uma hora ia me desgastar, uma hora eu não ia querer mais. Então, realmente, era um relacionamento que estava fadado ao fracasso, sabe? Então, a gente foi tendo uma briga atrás da outra. E no final, a gente acabou se divorciando por causa disso. E hoje, quando eu procuro por alguém para dividir a vida, eu procuro justamente isso. Alguém que eu possa compartilhar, que eu possa dividir, que esteja ali para me ajudar, que eu esteja lá para ajudar essa pessoa, para que a gente possa compartilhar tudo. Porque jogar tudo em cima da costa de uma só não dá certo. Você sobrecarrega tanto essa pessoa que no final acaba destruindo tudo. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.